cheguei a entregar nas mãos de Aline. Aline chegou para mim, falou: "Ô Ivan, esse meu mandato é muito complicado, eu estou mantendo através de um advogado em São Paulo, cujo nome é Alberto Rolo, é até alguém que dá entrevistas sobre direito eleitoral na CBN. Então, eu tenho que pagar R$2.000 a Alberto Rolo. Eu gostaria que do dinheiro da Renasci, R$2.000 fossem depositados na conta do escritório de Alberto Rolo, no Banco do Brasil, em São Paulo. Então, todo mês, esse de R$2.000, na agência da 307 ou 507 Sul do Banco do Brasil, era feito o envelope ou envelopes, porque dependia do número de cédulas e dos valores, na conta corrente do escritório de Alberto Rolo. Isso durante 4 anos. Tá, mas vinha na conta da Renasci? Da Renasci era sacado tudo. Quem sacava era o senhor? Sim. E depositava? Vamos chegar ao montante. Tá. 2.000 eram depositados na conta de Alberto Rolo. O restante era depositado na conta do Citibank, em Recife, do marido da Aline, Laudo Ziani. Esse depósito era feito na agência do Citibank do Centro Comercial Sul de Brasília. Tá. A Renasci não trabalhava na Câmara? Não trabalhava. Era empregada doméstica, é isso? Era empregada doméstica da minha casa, paga com meu dinheiro, e o INSS foi minha mãe quem pagou. Mas foi o senhor que disponibilizou o nome dela para ser utilizado para esse peculado? Aí é uma situação difícil. Ele perguntou: "Você conhece alguém?" Ele quem? Pedro Correia. O primeiro foi Pedro Correia. Falei: teria empregada lá de casa. Mas sempre ficou claro para ela, e ela tinha isso muito claro. Agora, tem o seguinte: ela recebia um benefício. A devolução do imposto de renda ia toda para ela. Todo ano ela recebia R$3.000, R$4.000, que era a devolução do imposto de renda. E o pagamento do INSS sobre o valor máximo do salário. Mas isso eu não deixei de recolher o de doméstica. Eu recolhia também. De quem mais que eles se apropriavam do salário? O senhor tinha que pagar parte do seu salário para eles? Não, isso não. Tinha mais algum servidor? Parece que sim, ela já aqui. Depois aqui, a Maria Lúcia. A Maria Lúcia também tinha que repassar parte? Tinha. E ela repassava para quem? Ela chegava no dia do pagamento, por isso que lá atrás eu falei para o senhor se era ele que entregara ou outrem. Ela chegava, entregava, se eu não me engano, era algo em torno de R$3.000. Entregava para o senhor? Entregava na minha mão, já estava a fatura da Mundo Tour na mesa, se mandava pagar no banco, no Bradesco. Pagava para o Pedro Correia? Sim, fatura aérea do Pedro Correia. Fatura aérea. Voltando só um passo atrás aqui, tem depósitos da conta na sua conta, 42 depósitos que somam 55.000 e alguma coisa, da Renasci. Sim. Transitava pela sua conta esse valor? Sim, porque era mais fácil eu sacar na minha conta. E o senhor mencionou, já que o senhor mencionou o advogado que recebia, o advogado não tinha conhecimento dele? Não tinha. E eu não acredito também que a Aline tenha falado para o advogado a origem do numerário. Não, sim, só para deixar claro. Não, mencionou o nome dele para deixar claro que ele não tinha envolvimento. Conta, sim. Em que conta que ia. Perfeito.
O senhor Pedro Correia, depois que ele teve o mandato cassado, ele não perdeu, então, o poder político lá no Óbvio que não, óbvio que não. E o senhor mencionou diversas vezes o Fábio Neto, é o acusado aqui, o Fábio Correia. O senhor sabe se o senhor Fábio, se a senhora Márcia, a senhora Aline tinham um relacionamento com o senhor Alberto Youssef também? Olha, na residência, eu estou falando, foram 2 vezes que eu vi. Certo. Era Pedro Correia com o primo. Não estava nem Márcia, nem Fábio, nem Aline presentes. Esses depósitos em espécie na sua conta, o senhor recebia alguma informação? Olha, fulano X está depositando, do senhor Pedro Correia, o senhor mencionou. Pedro Correia, geralmente 9 da manhã, entre 8h30 e 9 da manhã, isso estivesse ele em Brasília ou não. Ivan, Maria Adélia ou Fábio Neto vão fazer um depósito na sua conta. Quem é Maria Adélia? Maria Adélia é a esposa dele. Esposa dele, então. Às 11 horas, nunca Fábio Neto, nunca Maria Adélia. Eu não ficava em obsessão olhando conta se ia entrar ou não. Às 11 em ponto, ele ligava: Ivan, o dinheiro já está na sua conta. Alguma vez o senhor Fábio, ou a senhora Márcia, ou a senhora Aline ligaram para tratar desses depósitos na sua conta? Fábio Neto, uma vez só. Uma vez, é muito fácil eu falar até a data, etc. e tal, porque foi a única vez. O senhor pode era uma viagem que Pedro Correia estava fazendo na Europa, de 40 anos de casado, em julho de 2010. Estava ele, a esposa, a nora, as filhas e as netas. Fizeram Paris e Londres. Final do mês, época de pagar cartão. O cartão foi bloqueado pelo excesso de limite ou qualquer coisa. Aí Fábio Neto me ligou. E para mim também é um ano marcante, que foi na semana do casamento do meu filho e eu estava no Rio de Janeiro. Eu não estava em Brasília. Fábio Neto ligou e falou: hoje o dinheiro entra até às 11 horas, você, por favor, veja o Banco do Brasil. E eu paguei o cartão de crédito. O senhor lembra mais ou menos quanto foi? Esse não foi baixo, porque já vinha despesa de Europa. Deve ter sido 20, 30 mil. E os depósitos que eram feitos na sua conta, o senhor observava se eles eram feitos vários depósitos na mesma data? Olha, ou era um depósito grande? Não. Eu achava, é aquela coisa do sexto sentido. O tempo todo, só no final você descobre que está morto. Eu achava que, como envolvia muito negócio de gado e etc e tal, fez uma venda em Caruaru, fez uma venda em Brejo, então eram coisas pingadas. Eu não tinha maldade de olhar qual era a agência e depois ver que agência era aquela do Banco do Brasil que estava sendo feita. Mas eram depósitos picados, então? Sim, fracionados, como se diz. Hoje em dia, quando eu vejo o total, etc e tal, está ali o fracionamento. Jonas Aurélio de Lima Leite, o senhor conhece? Olha, Jonas, coitado, é um pobre coitado, é uma pessoa super trabalhadora, eu nunca o vi na vida. Ele trabalhava na fazenda principal de Pedro Correia, e de vez em quando Pedro Correia falava: olha, liga para Jonas, diz que o dinheiro já está lá na conta para ele pagar, para pagar o pessoal. Olha, fala para Jonas pagar o lugar da ração. Esse tipo de comunicação eu ligava, falava: Jonas, o dinheiro da ração tá, e o deputado pediu para avisar.
Mas era algo que o deputado podia tranquilamente ter feito a ligação e ter avisado. O outro aqui, pergunta que eu gostaria de fazer. Mas não é uma pessoa que eu nunca tenha visto e nunca tenha conversado sobre dinheiro, entendeu? Era empregado do senhor Pedro Correia. Sim, da Fazenda. E parece que é uma pessoa super diligente. Sim, sim. Uma empresa chamada Dalla Costa, que figura em alguns depósitos aqui, o senhor conhece? Essa empresa Dalla Costa é de Laudo. É o mesmo que é o Laudo Dalla Costa de Ziane. É o atual marido de Aline. Esse Rafael Ângulo Lopes, que está nunca ouvi falar, não tenho ideia. Ele até depois, segunda-feira aqui, eu fui ter a curiosidade de procurar na internet, porque às vezes você pode ter visto a pessoa. Nunca ouvi. E nunca conversei no telefone. Um endereço eletrônico aqui, pedrinho.correiatex@hotmail. O senhor sabe se era do senhor Pedro Olha, Correia? Márcio Anselmo já me perguntou. Eu nunca vi isso. Existia no quarto de Pedro Correia um computador privativo dele, que só ele possuía a senha. E o máximo que se fazia, às vezes, era jogar na impressora algum documento para imprimir. Esse e-mail nunca vi. Um outro e-mail aqui, nsa.c@uol. Nossa Senhora Aparecida.consultoria@uol.com é o e-mail do deputado Pedro Correia, ex-deputado Pedro Correia. Antes, na UOL, a conta era dep.pedrocorreia@uol.com, que depois da cassação se transformou nesse endereço eletrônico. O senhor menciona desses depósitos na sua conta. O senhor Pedro Correia foi cassado naquele episódio do mensalão, né? E esses depósitos de dinheiro na sua conta, a pedido dele, não levantou vários sinais de alerta para o senhor, não? Olha, mais uma vez o sexto sentido. Ele foi cassado com o fundamento em relações espúrias com o PT. Isso, para mim, entra numa zona de não definição. O que é espúria, o que não é espúria, qual a relação que o Carlos Sampaio ali, como relator, considerou como espúria. Não foi porque ele recebeu o recurso lá do Márcio Valério também? Olha, o que constava para mim é que era para o pagamento do Ronilvon Santiago, de um grupo de advogados do Ronilvon Santiago, que era um problema lá do Acre. Era isso que constava para mim. Mas de uma pessoa que era parlamentar, ex-deputado, depois de liderança, esses depósitos em espécie, o senhor não... Não, porque foi o que eu... Vamos voltar ao início, que eu falei, antes dele se tornar empresário agropecuário. Quando ele foi cassado, dali para frente, começou um intenso comércio de pônei, de cavalo pônei. Então, é isso que eu estou falando. Na Associação Brasileira de Cavalo Pônei, até óvulo, você tem que registrar de quem que é o pai, a mãe do cavalo, que vai ser implantado no útero. Até isso é registrado lá. Mas algum desses depósitos lhe foi informado? Isso é a venda do cavalo, a venda do Ele pônei, sempre dizia isso. Ele sempre, nesse período, isso aí é produto do leilão. Ele falava isso. A sua atividade atual, senhor Ivan? Eu sou advogado no Rio de Janeiro, advogo na área de família. O senhor está com algum cargo público no momento? Não. Bom, eu acho que são essas questões, juiz. Eu posso fazer um acréscimo?
Sim, do que nós falamos e me passou desapercebido. Essa época da Renasci com a Aline, eu tinha o cuidado de todo mês, quando fazia o depósito no Alberto Rolo e fazia o depósito na conta do Laudo Ziane, de enviar um e-mail para ela. Era do e-mail ivanv@opendf.com.br, que depois que eu saí de Brasília, eu perdi, eu tentei recuperar, e esse e-mail ia para o aline_terra.com.br e ia explicitado: Aline, rolo ok, laudo ok. Então, existe, além dos depósitos, esse registro. Bom, eu acho que são essas questões do juiz. Eu passo ao Ministério Público para alguma indagação. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Ivan, eu tenho alguns poucos esclarecimentos aqui para perguntar para o senhor. Primeiramente, o senhor mencionou que o senhor recebia depósitos em dinheiro na sua conta, segundo o senhor falou, para fazer para pagamentos. Certo. Não ocorreu para o senhor que seria muito mais fácil eles pegarem esse dinheiro e pagarem a conta? Sim, concordo. Que não fazia sentido depositar tanto dinheiro na conta do senhor? Cartão de crédito, não. Porque, se você me permite uma digressão, Pedro Correia nunca dizia a realidade in totum para uma pessoa. Você saberia um pedaço, ele um pedaço, ela um pedaço e eu um pedaço. Então, os cartões de crédito era assunto de Brasília. Nunca foi uma cópia de cartão de crédito para Recife. Assunto de Brasília como? Assunto do senhor? A fatura ia para Brasília e era paga em Brasília e se arquivava em Brasília. Entendi. Essa despesa pessoal. Entendi. Bom, o senhor também mencionou, não sei se eu entendi direito, o senhor mencionou que em alguns momentos o senhor recebia dinheiro em espécie do senhor Pedro Correia. Sim. Eram quantias grandes? Como é que era? Às vezes eram 30, 40 mil. Porque chegou uma vez dele não pagar faturas aéreas, do débito estar a quase 50 mil reais de venda de passagens de avião. E essas contas eram todas pagas com dinheiro em espécie? Não necessariamente. Às vezes, você, por favor, vendo aí a quem eu emitia cheque, às vezes para Mundo Tour, eu juntava o depósito da Vera, mais na época, o da Renasci, e passava o cheque e depositava. Entendi. Se fazia um ajuste, tem quanto na conta, tem quanto aqui, vão pagar 35 hoje. E às vezes no envelope ia 8 mil. Existe, quando isso era feito, exatamente nessa hipótese que eu estou aventando com a senhora, isso existia uma troca de e-mails com a Mundo Tour. Ia o e-mail explicando. Foram hoje depositados R$ 12.830, 4 mil em cheque, tanto em dinheiro. O total era explicado para quem recebia. Entendi. Tá. Questão também que eu gostaria que o senhor detalhasse, explicasse um pouco melhor. Quando o doutor perguntou para o senhor sobre o poder político do senhor Pedro Correia, que mesmo tendo perdido o cargo, mesmo
depois de ter tido o mandato cassado, ele continuou tendo poder político? O senhor falou, é óbvio que não perdeu. Foi a expressão que o senhor... Sim. Como é que se dava o trâmite dele, a influência dele? Por que não perdeu? Primeiro, os indícios externos que eu possa ter. Ele nunca deixou uma semana de ir a Brasília como se deputado fosse. Ia às terças e voltava às quintas. E era recebido como se deputado fosse? Se ligava, marcava audiência com outros deputados vinham falar com ele. Dentro do PP ele tinha essa influência, essa presença marcante, é isso? Sempre teve. Tá certo. Com relação a Alberto Youssef, o senhor se referiu várias vezes a ele como primo, é isso? Sim, assim eu achava que era primo de Pedro Correia, ou primo de alguém. Eu não sabia que era um termo árabe, de uma relação pré-existente de uma relação pré-existente com Janine. Bom, com relação especificamente agora à questão da senhora Reinacy, sim, eu gostaria de saber a conta bancária onde eram depositados os salários da senhora Reinacy, foi o senhor que abriu? Fui eu levando ela. Fui, já. E a movimentação dessa conta era o senhor também que fazia? Eu sacava e fazia os procedimentos que eu já expliquei aqui. Ela não movimentava, era só o senhor que movimentava essa conta? Não movimentava. Ela recebia a devolução do imposto de renda. O resto era todo feito pelo senhor, Isso. tanto a abertura quanto a movimentação da conta. E esse histórico aí. Tá certo. Mais uma questão, o senhor também, enquanto estava respondendo as questões do doutor, o senhor mencionou que não teria trabalhado diretamente com a Aline, mas o senhor trabalhou indiretamente? Como é que foi? Olha, vamos lá. No primeiro mandato de Aline não morava em apartamento funcional da Câmara. Morava com as filhas e o marido numa casa do Lago Sul. Então, ela, muitas das vezes, passava na residência do Pedro Correia para dar bom dia, tratar algum assunto com o pai. E, às vezes, ela formulava alguma pergunta. Ivan, como é que funciona essa coisa de crédito aéreo, passagem que não usou? Era parlamentar de primeiro mandato. Era natural. Mas nunca uma questão mais profunda de São Paulo, ou de diretório, ou de base eleitoral, nunca isso. Entendi. E só para complementar, o senhor mencionou a questão do primeiro período da Reinacy, que o dinheiro iria para a senhora Márcia Danzi. Qual era o período mesmo que eu perdi aqui? Só para... Eu falei estimativa, eu não sei precisar. Foi até ele ser cassado. Ele foi cassado em março de 2006. Eu acredito de 2003, 2004 para frente. Isso teria que ser visto nos registros da Câmara. Tá certo, então. Obrigada. Sem mais perguntas. Então, para os defensores dos demais autores, tem perguntas? Sem perguntas. Tem? Pode alcançar o microfone, por gentileza. Peço que declarem representados antes das perguntas. Tá? Ivan, boa tarde. Falo em nome da defesa de Fábio Correia e Márcia Danzi. Seu Ivan, quero
eu quero voltar para essa questão da Renasci, desse primeiro período, ao qual o senhor acabou de se referir. Minha primeira pergunta é, por que esses valores eram depositados na conta da senhora Márcia? Especificamente nessa conta dela. Vamos lá, é uma intimidade da família, mas está perguntando, eu tenho que responder. É o seguinte, era uma fase que a Márcia estava passando dificuldades financeiras, porque o Fábio Neto ainda não havia se formado, não tinha emprego certo, se definia como empresário, estava se gerando muita crise no casal. Não estou com isso endossando que se resolve crise financeira de um casal com um repasse de salário. Mas esse repasse foi por causa disso, para ter o que comer dentro de casa. Eu vou interromper aqui um minutinho, porque é o tamanho do áudio, já recomeçamos.